Olá pessoal, bem-vindos de volta ao meu canal Len's Book Corner, onde todas as semanas eu partilho com vocês conteúdo literário. Esta semana, como de costume, venho fazer as minhas leituras de junho. O mês acabou mesmo agora e, portanto, eu já concluí as minhas leituras. Este mês não foi um mês tão bom quanto eu gostaria que tivesse sido, mas pronto, sabemos como é. Há meses melhores, há meses piores. O que importa é que estejamos a ler qualquer coisa e estejamos a ler o que gostamos. Antes de mais, não se esqueçam de subscrever o canal e colocar gosto neste vídeo e partilhar com toda a gente, já sabem. Vamos então começar. Ora bem, eu este mês li 4 livros, se bem que um deles não é bem uma leitura, já vão perceber porquê. Vou então começar com o primeiro livro que li, que foi o que eu já estava a ler no finalzinho do mês passado, mês de maio, mencionei ligeiramente, mas vou agora então fazer enquadrá-lo neste mês de junho, uma vez que foi terminado em junho. O livro de que estou a falar é Meia-Noite ou O Princípio do Mundo, de Richard Zimmler. Como já falei, Richard Zimmler é um dos meus escritores favoritos, é um escritor que ele é, neste momento, ele tem nacionalidade portuguesa, portanto ele escreve em português e até costuma lançar os seus livros nessa língua, embora não seja a ascendência original dele. Neste livro aqui, seguimos a história de uma família, em particular de uma criança que é o John. O John é uma criança bastante pequena. Em certa altura da sua vida ele descobre algo que não fazia a menor ideia que era um segredo de família e algo que vai ter um certo impacto ao longo da sua vida. Ele vem de uma família de ascendência judia, portanto eu penso que a mãe era judia e o pai não era. Neste caso, sendo a mãe, ele automaticamente também teria essa ascendência, apesar de ter só um parente que fosse dessa religião. Coisa que ele não sabia. A certa altura, estamos a falar no Porto, em Portugal, e a certa altura também temos alguma perseguição a estas pessoas. E esta criança vê-se no meio de uma situação que não percebe o que são judeus, não percebe porque é que eles estão a ser perseguidos, que tanto mal é que fizeram, e nem, de certa forma, como há esta conotação tão negativa associada a estas pessoas, porque estão a ser perseguidas e querem eliminá-las, ele de certa forma quase que rejeita o facto de ser judeu. A certa altura, o pai dele faz uma viagem e regressa com um curandeiro. Regressa com uma pessoa de nacionalidade africana, que veio com ele, que eles não conheciam de lado nenhum, que se chamava exatamente Midnight. Eles passaram-lhe a chamar Meia-Noite. Meia-Noite torna-se uma das personagens principais também desta história, especialmente a sua relação com John. Na altura o John passou-se algo bastante complicado na sua infância e ele fica bastante mal no que diz respeito à sua saúde. E esta pessoa que vem acaba por ajudá-lo a ultrapassar essa situação e de certa forma criam aqui uma ligação de muita amizade. A verdade é que se passam muitos anos, muita coisa acontece, a família não consegue ficar em Portugal, vê-se obrigada a fugir, por assim dizer, são separados. E depois regressamos bastantes anos à frente, quando John já está adulto, casado, com filhas e está a fazer a sua vida e percebe que houve coisas no seu passado que ficaram por explicar. Inclusive, Meia-Noite acaba por desaparecer à volta de circunstâncias estranhas e ele quer descobri-lo, quer saber o que é que lhe aconteceu e então embarca nesta aventura para ir atrás dele. Ora bem, têm que ler se querem saber se ele efetivamente é encontrado ou não. O livro é muito bonito, muito ao estilo de Richard Zimmler, ele escreve sempre muito bem. É engraçado porque os livros dele muitas vezes começam em Portugal, ou passam-se em Portugal de certa forma, ou começam mesmo em Portugal, porque é algo que eu gosto imenso. Este livro não vou dizer que é dos melhores que eles têm, mas eu gostei muito de ler. Eu já li alguns deles e este aqui é muito interessante, portanto eu recomendo muito a leitura de Meia-Noite ou O Princípio do Mundo. O segundo livro que li é um livro que eu já estava à espera para ler há bastante tempo, eu já o tinha na minha lista a minha wishlist, por assim dizer, de livros que eu queria comprar, consegui comprá-lo, comprei-o em inglês porque pronto, ficam sempre um bocadinho mais em conta, além de que eu acho que este livro nós não encontramos traduzido, que é A Night to Remember, de Walter Lord, é este aqui. E este livro basicamente é o que se passou na noite em que o Titanic afundou. Este livro já foi escrito há bastantes anos, existem vários livros deste género, no entanto eu penso que este é o mais completo, é o mais fidedigno. Foi inclusive o livro em que se baseou
o James Cameron para fazer o filme, na altura, o Titanic. E nós vemos literalmente porquê, porque ao ler este livro nós é quase como se estivéssemos a ver o filme, tanto que o filme, depois temos aqui alguns prefácios que dizem que efetivamente o filme está a fazer muito jus ao que se aconteceu na realidade, e muitas das personagens que lá estão efetivamente têm correspondência a pessoas que existiram, não só por parte do capitão e de alguma da crew, mas também pessoas que estavam no barco. É muito interessante porque há muita coisa que nós descobrimos neste livro. Há pequenas coisas que o filme obviamente não consegue abordar e que nós descobrimos aqui neste livro, que são extremamente interessantes. Existem também certos pormenores que nós conseguimos perceber aqui que no filme não são tão facilmente perceptíveis, embora tenhamos uma certa noção, mas basicamente há muito quem diga que o Titanic afundou por negligência. Pura e simplesmente porque pessoas poderosas queriam exatamente mostrar o seu poder de uma forma um pouco pensada, por assim dizer, e portanto acharam por bem colocar o barco a alta velocidade, portanto à velocidade máxima que ele poderia atingir, sabendo que se estavam a dirigir para uma zona onde o gelo era extremamente comum. Já para não falar que tanto o Titanic recebeu, não o Titanic, mas o capitão e a equipa receberam imensos avisos, no mínimo penso que 5 ou 6 avisos de outros navios que já tinham atingido essas zonas cheias de icebergs, receberam avisos a dizer que aquelas zonas estavam ali e quais eram as localizações. Avisos esses que foram perfeitamente ignorados, porque o dono da companhia, portanto da White Star, que era a companhia que tinha o Titanic, queria era eventualmente até chegar mais cedo. Estavam previstos chegar num certo dia a Nova York e ele gostava de chegar no dia anterior, para que tivesse ali logo aberturas de jornais e de notícias, estivesse logo ali nos cartazes. A verdade é que o barco afundou, como toda a gente sabe, houve muita negligência por detrás, há muita coisa que as pessoas não sabem e continua certamente a haver. Este livro não estou a dizer que está aqui toda a informação possível e imaginária, mas a verdade é que temos aqui, conseguimos ter aqui bastantes perspectivas e pensar um bocadinho, e tudo aquilo tinha sido evitado. As 1500 pessoas, cerca de 1500 pessoas que morreram, podiam perfeitamente não ter morrido e tínhamos evitado uma das maiores tragédias marítimas no que diz respeito a mortes. Portanto, não é que tenha sido das piores, penso que até não é das piores a nível do afundar em si, já houve situações bastante piores, mas a nível do número de mortos sem dúvida. Para quem gosta do tema, esta leitura não é daquelas que eu posso dizer que recomendo. Eu recomendo para quem gosta do assunto, não é um livro que se calhar toda a gente vai gostar de ler. Agora, quem se interessa por este assunto, quem gosta de saber mais, quem gostaria de saber mais, eu então recomendo sem dúvida A Night to Remember. Este foi o terceiro livro que eu li, é o tal que eu disse que eram 4, mas não eram bem, porque este livro aqui é um livro muito pequenino, eu li, mas não é algo que eu costumo ler. Primeiro, é um livro de poesia, que é uma coisa que eu raramente leio. Não sou a melhor pessoa para ler, não é que não gosto, mas eu pura e simplesmente não acho que seja a melhor pessoa para apreciar o estilo, eventualmente até para perceber a mensagem. Eu quis ler este livro porque eu ouvi falar muito desta poetisa, digo já, o livro chama-se My Life Had Stood a Loaded Gun, de Emily Dickinson, até daquelas edições pequeninas de bolso da Penguin. Muito interessantes, a muito bom preço, encontrei numa campanha, por isso é que eu quis ler, exatamente porque eu ouço maravilhas desta poetisa, nunca li nada dela, é raro ler poesia, a pouca que li inclusive é em português, decidi ler esta aqui em inglês. Lá está, a minha opinião não vou dizer que é mais construtiva, portanto, para quem é apreciador de poesia, eu digo sempre leiam. Não tomem a minha opinião como exemplo, porque eu não sou as melhores pessoas para falar de poesia, a verdade é essa. Eu gostei de alguns poemas, houve outros que não achei tanta piada, muitos deles nem os percebi. E digo mesmo sem problema nenhum, porque é verdade. Mas sim, é assim, eu gostei do trabalho, acho que é um trabalho muito válido, lá está, não sou a melhor pessoa para analisar, mas para quem quer ler algum trabalho de Emily Dickinson, eu acho que estas edições da Penguin são muito boas, porque elas são pequeninas, são baratas. Isto custou cerca de 2€, acho que nem isso, acho que nem chegou, estava numa promoção na UG. Portanto, para quem quiser ler Emily Dickinson ou quem quiser ler alguma poesia em inglês, eu penso que isto aqui é uma boa opção, experimentem.
O último livro que eu li, não tenho aqui comigo, eu vou colocar aqui uma fotografiazinha, acabei de o ler efetivamente hoje portanto, o livro que chama-se O Vento Conhece o Meu Nome e é o novo livro de Isabel Allende. É um livro que saiu este ano, em junho de 2023, eu li o mesmo no último dia, hoje é o último dia do mês, portanto eu estou já a aproveitar e a fazer este vídeo e foi quando acabei de ler o livro. Eu sou uma grande fã de Isabel Allende, para quem não sabe, se não sabem, vão ver o meu vídeo anterior porque eu falo exatamente no top 5 de livros que eu gosto mais de Isabel Allende e portanto eu leio praticamente tudo que ela escreve. Há livros que gosto mais, outros gosto menos, mas no geral gosto bastante. É uma daquelas autoras que eu acho que ela lança qualquer coisa e eu compro para ler, porque eu compro, é automático, digamos assim, é daquelas autores, e eu acho que todos nós temos um autor que lança qualquer coisa e nós, para muitos, por exemplo, é o José Rodrigues dos Santos, para mim é Isabel Allende. Ela lança um livro e eu compro e vou ler. Há alguns que gosto mais, outros que gosto menos, mas compro sempre sem dúvida. Este aqui não desapontou. Sem dúvida que não desapontou. Ao início eu não tinha tanto a certeza se ia gostar ou não, porque basicamente nós começamos aqui com algumas histórias paralelas. Obviamente que eu comecei a ler estas histórias, falamos de 5 pessoas diferentes e começamos a ler neste caso as suas histórias e eu a certo ponto não estava a perceber muito bem como é que elas se iam interligar. Eu queria acreditar que se iam interligar, até porque se não se interligassem não fazia grande sentido, mas não tinha bem a certeza como, porque eram histórias bastante diferentes. A verdade é que sim, elas foram se interligando. Isabel Allende fala muito de temas desconfortáveis para muita gente, temas que não são fáceis. Neste livro, por exemplo, ela consegue falar da questão dos judeus na Segunda Guerra Mundial, ela consegue falar de assassinatos em massa que aconteceu em El Salvador há uns bons anos atrás, consegue falar na questão dos migrantes que chegaram, obviamente ilegais, aos Estados Unidos, ainda consegue tocar no final na Covid. Portanto, parece que é tudo muito aleatório, mas não, isto faz tudo muito sentido, são histórias totalmente diferentes, mas com uma profunda tristeza e tragédia associadas, que ela consegue ligar perfeitamente. Temos um final muito bonito, eu acho que era, obviamente, dos melhores finais que este livro podia ter. Não é que tenha sido tudo bom e feliz, não foi, mas dentro das circunstâncias e dentro das histórias todas que tínhamos, eu acho que ela nos entregou um final muito, muito bom. Eu aconselho muito a leitura, eu aconselho Isabel Allende a toda a gente. Se quiserem, vejam o meu vídeo, como já referi anterior, falo um bocadinho mais em detalhe, mas este livro em concreto, se não leram ainda, comprem, leiam, é muito, muito bom. Portanto, o último livro de Isabel Allende, O Vento Conhece o Meu Nome, não se esqueçam. E pronto, estas foram as minhas leituras de junho, como disse, ainda conseguiu ser menos que o mês de maio, coisa que eu já tinha na altura mencionado, mas pronto, há meses assim, certamente que agora na altura do verão com as férias conseguirei ler mais um bocadinho, tenho um bocadinho mais de tempo livre, mas vamos indo e vamos vendo. Isto dos objetivos do Goodreads são meramente proformas, por assim dizer. Eu coloco um porque quero sempre tentar atingir aquela meta, mas se não a atingir também não há problema absolutamente nenhum. E pronto, é o que tenho para vos trazer hoje, espero que tenham gostado, não se esqueçam de subscrever o canal, colocar gosto neste vídeo e deixar um comentário a dizer se já leram algum destes livros, se gostaram, se têm algum tema que gostassem que eu abordasse aqui no canal. Espero que tenham gostado, vejo-vos para a próxima, tchau!